Boa noite a todos e a todas. Hoje, dia 7 de outubro de 2021, é a nossa ação formativa sobre máscaras africanas. Nós temos aqui a participação para desenvolver essa ação formativa do Matheus Marcelo, é um pibidiano do curso de Pedagogia da UFSCar, São Carlos, Campus São Carlos, com a parceria de duas escolas. Nós temos a escola estadual professor Andrelino Vieira, e nós temos também uma outra escola parceira do PIBID, que é a escola estadual municipal professora Dalila Gallen. Então, eu quero já desde já agradecer aqui a disponibilidade do Marcelo, Matheus Marcelo, fazer essa nossa ação formativa, agradecer também a presença das professoras supervisoras, Natália e a professora Clarita, são duas parceiras supervisoras das respectivas escolas, e os pibidianos e as pibidianas que são aqui presentes nessa noite. Eu tenho certeza que iremos usufruir de conhecimentos, de sensibilidades, de formação, nesse campo também tão importante para garantir na formação nossa e também dos nossos alunos e alunas, e professores e professoras. Então, Matheus, fique à vontade, eu quero agradecer desde já também a sua participação, avisando que logo mais nós vamos disponibilizar um formulário para o certificado. Então, quem tiver interesse também de obter uma certificação também dessa oficina, dessa ação formativa, é bem bacana também. Obrigada. Boa noite, Matheus, tudo bem? Boa noite a todas, a todos. Eu estou ansioso, né, também por conta da coisa da internet, enfim, da tecnologia toda, mas também preparei com muito carinho essa fala, essa ação, e espero que a gente possa compartilhar de um momento bem gostoso, assim, bem bacana. Podemos iniciar, com certeza, professora. Você pode já começar a fazer a apresentação para as pessoas? Pode sim. Então, enquanto a professora vai compartilhando, o tema é para a gente falar aqui de máscaras africanas. Estava conversando um pouco mais cedo com a professora Maria Yolanda, a Clarita, quando chegou também, contente também de estar fazendo, porque, enfim, já faz um tempo que eu faço as máscaras, tenho contato, né? E aí voltar a relembrar algumas coisas, sabe? Reencontrar outras, foi bem interessante. Então, também fico muito grato por isso, assim. É algo breve, é algo introdutório dentro do que eu posso falar, com certeza, mas já existe muita coisa, assim. A gente volta a falar disso depois. Então, máscaras africanas, identidade, tradição, sabedoria. Podemos prosseguir. Quando a gente fala de máscara, né, eu achei legal a gente pensar na máscara no mundo, né, como que a máscara acontece no mundo, porque ela tem várias utilizações, né, pelo mundo, assim. Então, que nem aqui, de acordo com a Priscila Gorzoni, a palavra máscara ela tem origem latim, masco, máscara, vai significar fantasma, ou no árabe, máscara, palhaço, homem disfarçado. Aí a utilização dela está dependendo de vários aspectos, o contexto, a região, a organização cultural e vários outros. Isso significa que a máscara ela pode ter função de disfarce, né? Se eu vou assaltar um banco, eu boto uma máscara, ela tá ali, eu tô me disfarçando com a máscara, vou lá assaltar, ela pode ter identidade cultural, né? Uma relação de identidade, representação de rosto de animais, para festas populares, como no carnaval, né? Então ela também tem esse contexto de fantasia, de adereço. A máscara também é usada no teatro, é um elemento muito poderoso no teatro, né? A máscara da comédia, do rir, da tragédia, que tá chorando.
E ela também tem um papel de participação em rituais, por exemplo, como a gente vai ver que aí é um caso mais específico. Então, a máscara pelo mundo, ela pode acontecer de diversas formas. Podemos passar para pensar um pouco nessa máscara dentro do continente africano. Para os povos africanos, as máscaras têm um significado espiritual e religioso. Para os africanos, as esculturas são objetos rituais, né, de rituais, comunicação com os deuses, e uma maneira de se mostrar e distinguir-se das demais comunidades. Então, as máscaras, quando elas são usadas, né, dentro dos povos, das várias etnias africanas, elas têm uma relação com a celebração, com o nascimento, com rituais de passagem, né, de colheita, funerais, casamentos, até preparação para a guerra, né, cura. Então, tem esse sentido que dá-se o nome de místico, religioso, mas que também acontece muito aqui, né, muito ao mesmo tempo. E aí, quando eu grifo povos africanos, é porque quando a Gorzone ela fala, né, das demais comunidades, a África, e a gente pode passar, viu, professora? A África ela é um continente enorme, né? O continente africano ele é muito grande, e aí a gente tem uma diversidade cultural, né? E essa diversidade cultural dentro do continente, ela também vai refletir, né, como eu chamei, variedade artístico-simbólica, né, dentro das máscaras, que aí elas vão se diferenciar entre as etnias em materiais usados, a própria ética, né, o próprio valor simbólico, né, o significado dos traços, enfim, das maneiras são diversos. Podemos passar. E aí faz sentido a gente falar, então, de as máscaras africanas, né, por conta disso mesmo. É um continente enorme, diversas etnias, e elas têm, pelas suas diferenças culturais, estéticas, religiosas, as máscaras vão acontecer de formas diferenciadas, sabe? Então, portanto, as máscaras importam elemento de identidade cultural de cada etnia, atestando a riqueza e a complexidade do patrimônio cultural africano. E aí a gente pode seguir e ver isso um pouco mais com as como elas se diferenciam. Ó, essas são as máscaras do povo Wa, ali na região da Burkina Faso. É interessante, eu gosto bastante porque foge muito do que a gente pensa de máscara, né? Assim, de repente a gente fala, nossa, até escolhi essa foto aqui em cima do título, porque se a gente olha a foto da esquerda, a gente fala, nossa, como é que usa, né? Como que encaixa, máscara, como que vai, né? E aqui do lado as pessoas estão usando, né? A foto está apagada, mas são pessoas que estão usando. E aí elas fogem dessa representação mais humana, porque elas estão relacionadas aos espíritos da floresta, né? Então, elas têm essa abstração. Então, são espíritos, sabe? E aí usa das formas geométricas, a gente tem círculos, a gente tem triângulos aí, por conta dessa abstração mesmo. Vamos passar. E aí, essas são as máscaras do povo Fang, ali da região do Gabão, Guiné, República dos Camarões. E olha a diferença já de uma para outra, né? já é uma diferença que a gente estava comentando. É uma diferença estética, também é de material. Essa daqui, a gente tem os traços mais afunilados, né? E a presença de poucos elementos. Os olhos, eles são muito pequenos, né? Geralmente são furos, como essa segunda imagem, e a boca ela é redonda. O nariz e a sobrancelha são juntos, tá vendo? Esses traços eles se repetem, embora a diferença entre as máscaras, né, de material, enfim, dimensão, mas isso se repete. Porque os olhos pequenos eles têm esse significado, claro, sempre em relação à etnia que a gente está tratando, né? De humildade. Os olhos pequenos têm esse significado de humildade, e a testa é grande de sabedoria, né? Então tem essa relação.
Podemos seguir. Aqui já é uma outra qualidade também de máscaras, aqui é do povo Cinefo, do Costa do Marfim, completamente diferente também, né? Tem aqui, sempre que eu falo máscaras, as pessoas falam, nossa, parece feijão, né? E aí né, tem um significado da colheita também, mas aqui especificamente, para essa etnia, esses olhos fechados, ela tem uma relação, significa paz, uma paz, uma postura de paciência, né, uma postura pacífica, né, na verdade. Então aqui também tem uma coisa, a máscara imprimindo elementos morais, né, de conduta, né, então também traz isso, assim. E podemos passar, fiquei pensando nessa coisa, né? Nem sempre é sobre também, né? O olhar é o feijão que está relacionado com colheita, as diferenças, né? Aqui as máscaras do povo grego, região Costa do Marfim, e olha que interessante, são os olhos aqui, né? Os olhos já têm uma outra qualidade, né? E aí esses olhos, eles revelam um estado de atenção ou de raiva. Então, a gente tem, né, nessa primeira, a gente pode levar um pouco mais para esse lugar da atenção, na segunda, para esse estado de raiva. A boca e o nariz são retos e simbolizam essa atitude ativa, né, determinada. Bem interessante, podemos passar. Aqui as máscaras do povo Chokwe. Olha só. Essa daqui é uma das mais conhecidas, que é a Moana Po, que, né, literalmente significa mulher jovem. Quando a gente coloca máscaras africanas, geralmente são as máscaras do Moana Po, que vão aparecer, que vem retratar bastante a beleza feminina, né? Em alguns casos também a coisa da morte, né? A relação com a morte. E aqui a gente tem uma outra qualidade também de material, tem aqui esse símbolo, e eu não sei mesmo dos símbolos, porque é linguagem, né? Então, daria muito pano para manga, né? Símbolo porque aqui, né? Na região, né? De por que o ser usado na testa, algum símbolo, significado dele na testa, enfim, queixo, né? Têmporas, mas essa máscara ela vem simbolizar a beleza feminina, né? E a relação com a morte também, questões referentes à morte. Podemos passar. Essas foram algumas máscaras de algumas etnias que eu fui recolhendo para a gente ver essa distinção, essa diferença, né? Essa diversidade de elementos, de traços, de significados que elas produzem, assim, também, culturalmente falando, né? E aí eu pensei em trazer algumas máscaras que eu fiz, porque geralmente eu faço as máscaras para presentear as pessoas que eu gosto, então é difícil eu ter por aqui, assim, né? Eu tenho as minhas, geralmente estou fazendo, eu dou de presente. Mas eu tô com algumas. As máscaras que eu iniciei, quando eu comecei a ter contato lá em 2014, uma máscara, não sei se está indo bem, essa daqui, que passou por algumas modificações, e aí ela tem uma brincadeira de troca também, né? Então, se investe ela, o olho também leva para algum outro lugar, sabe? Tem essa daqui, eu acho que é importante falar do material, né? Aqui eu usei papelão, sabe, aqui atrás, papelão com papel, a gente reveste, e aqui massa corrida e tinta. Para fazer os contornos, eu usei papel machê, mas também dá para fazer com biscuit, por exemplo, né, porque endurece também e dá para depois colorir. Essa outra já está até um pouco lascadinha também nas minhas iniciações. Como molde, eu usei a forma de
ovo de Páscoa, uma forma de ovo de Páscoa. Eu fui cobrindo com atadura gessada, aquele material que faz o gesso quando a gente quebra, abraço, perto. Fui passando até ficar firme, ficou, aí tiro. Aí depois, o mesmo processo. Vem papel no canto para dar um acabamento. Isso daqui é sisal, corda de sisal. E aí pintar, aí experimentar, né? Isso, aí tem um símbolo aqui também. Eu tinha um papel com alguns e os porquês. Tentei achar, não consegui, faz bastante tempo. Mas aqui também tem, tá aqui apresentado. Preciso refazer, inclusive. E essa daqui é uma mais recente, que eu me inspirei na Moana Po. Tentei trazer um pouco a questão do cabelo. Essa eu dei de presente para minha mãe, mas aconteceram várias coisas. Maravilhosa, Matheus. Maravilhosa. Não consegui me conter. Linda, linda. Obrigado. Linda. Parabéns. Olha só, isso daqui. Bom, essa daqui é interessante, que tudo pode ser molde, viu, gente? É o mesmo material, é a atadura gessada, e eu fiz do molde, olha só, disso aqui. Eu fui passando a atadura gessada aqui atrás, tem até aqui, ó, dá até para ver o buraco que fiz. Eu consertei aqui com massa corrida, então tudo pode ser molde. Já fiz máscara com prato, enfim, dá para fazer com bexiga. Outro dia eu estava conversando com o Davi e ele me lembrou que dava para fazer com bexiga. É muito bom, porque aí ela vem e ela fica com aquela a testona, né? E aí, como a gente viu, a coisa da testa, sabedoria. Então, se eu quero trazer um pouco desse lugar, eu posso usar a bexiga, porque dá para subir bastante. Também consigo fazer de um rosto também. Só um momento. Eu fiz há muito tempo, na verdade, dentro das minhas iniciações, que é o rosto da minha mãe. Eu fui fazendo, ela já tá meio lascada, eu fui brincando. Eu gosto de... Tem uma diferença também, né? De tempos entre uma e outra. Mas é bacana experimentar. É isso, gente. Eu acho que tem uma coisa, né? Eu fiquei pensando, né? Como que isso pode dar as potencialidades a isso na educação, né? De trabalhar as máscaras na educação. Eu penso que por um dos motivos é que aí a gente trata de África fora desse contexto que foi a escravidão, fora desse contexto de fome, fora desse contexto de guerra, né? A gente pode apresentar uma outra África, né? Como lá no começo, muito complexa culturalmente, sabe? Muito rica, sabe? Então, a gente já desloca a coisa da narrativa única, né? Tem um título sobre isso. Então, a gente desloca. E aí a gente pode trabalhar também sobre geografia, né? A gente foi passando por vários pontos da África, né? A gente passou por Guiné, a gente passou por República dos Camarões, foi passando por várias regiões, enfim. Então, acho que existe toda essa importância, né? Foi isso que eu preparei. Como eu disse, era breve. Mas ao mesmo tempo também tem bastante coisa, isso que eu acho bonito também, né? É breve, mas também já tem bastante coisa, uma riqueza, assim, acho isso bem legal. E muito grato por vocês estarem aqui ouvindo, enfim, quiserem trocar, porque é isso. Nossa, formidável, Matheus. Eu, sinceramente, eu sou já quantos anos eu estou na docência? Eu estou desde os meus 18 anos e eu tenho 50, então quantos anos eu já estou aí na estrada? Então tem muito. E olha, a primeira vez, eu falo para você, a primeira vez que eu vejo uma riqueza a partir de um objeto que ele desencadeia discussões culturais, como a menina colocou aqui, a Raquel colocou, a questão da sensibilidade, mostrar outras facetas da África. E o interessante também como você trouxe
Lógico, não sei, com certeza você teve essa preocupação de trazer uma representação de cada contexto, de cada região. Isso para um professor, aí depois eu vou pedir licença se você pode disponibilizar o material, os slides, que eu tenho certeza que é um material de vida profissional para quem está aqui presente, para quem está assistindo, porque pode trabalhar, é língua portuguesa, é artes, é geografia, é matemática, é ciências, enfim, é um projeto interdisciplinar e provocativo ao mesmo tempo, no sentido assim de você desencadear uma consciência política, cultural, emocional, muito bacana, parabéns. Muito bom. Olha, eu fiquei encantada com o seu trabalho, parabéns. Muito bonito. Que legal. Que Eu vou abrir aqui para as pessoas, acho que vale a pena, sim, as pessoas comentarem, ou se estão curiosas para fazer. Eu acho que você tem que ir para essa direção, é seu TCC, é seu trabalho de conclusão de curso, se futuramente você quiser fazer mestrado, doutorado, porque é muito rico, e nós não temos isso na educação. Quando a gente, posso estar falando, exagerando, mas quando a gente vai desenvolver algum trabalho nessas questões da africanos, o contexto africano, não passa por essas questões mais, que eu diria, culturais, trazendo para a educação, no nosso contexto dos anos iniciais, a educação infantil. Mas muito, muito bacana, parabéns. Muito bom. Gratidão. Gratidão, nós que falamos isso, gratidão. Eu abro agora para quem quiser comentar, quiser fazer alguma pergunta, dialogar com a apresentação do Matheus. E ele também tem todo esse jeitinho todo especial também, né, Mariolana, de falar, de expressar. Então, a comunicação dele também é muito, né, bem assim, rico, vamos dizer, sabe? Você vê que ele tem um jeito, né? Todo especial, não é? E muito legal mesmo, Matheus, parabéns. Ele é um artista, eu diria assim. O pouco que eu conheço você é um artista completo. Você é na dramatização, no palco, vamos dizer assim. Você também é artista plástico, porque isso é uma obra de arte. É uma obra de arte. Aquilo que você fez a sua mãe deve ter chorado. Quando você deu aquela máscara para ela. Eu tenho, assim, se não chorou, ficou muito emocionada, porque esse fato de você ter a sensibilidade, por que isso é importante? Porque você também recupera uma tradição também da sua família, isso é muito bacana, é muito bonito de se ver. Natália, acho que a Natália levantou a mão, Natália? Queria agradecer a oportunidade de aprendizagem é um momento prazeroso para a gente, né? De aprendizagem e é uma coisa gostosa. O jeito de você falar, de você expor, de explicar, encanta, faz com que a gente queira ouvir cada vez mais. Parabéns, viu? Muito bom. Muito bom. Obrigada, Natália. Luciele? Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Matheus. Nossa, também fiquei encantada. Todas as máscaras, assim, tipo, se eu visse em qualquer lugar, sabe? É daquelas assim que. Sabe aquelas coisas que a gente compra e fala, nossa, essa tá valendo o que eu paguei, porque é um capricho, né? Tipo, traz muita coisa. E aí, eu queria saber se todas as máscaras que você faz assim. Você falou que faz para presentear, então todas são como objetos assim de decoração, né, para guardar, de lembrança. Se você já usou alguma ou se você já fez alguma com esse propósito ou não. Nossa, é uma ótima pergunta, porque no teatro existe máscara e dentro do teatro de máscara é o lugar que eu estou estudando. E aí é interessante que eu ainda, por mais, não sei, né? Eu olho e
eu tenho uma relação enfim, eu ainda não vesti uma máscara dessas, sabe? Eu ainda não vesti uma... tô mostrando aqui embaixo, não tava... Por exemplo, eu ainda não vesti ainda uma máscara dessas, assim. Que nem eu falei, eu não fico muito com elas, né? Geralmente as que eu tenho são mais essas, assim, por exemplo, que não dá para vestir. Essa daqui ficou para mim há pouco tempo, e aí eu tenho olhado para ela e falo, nossa, seria muito interessante experienciar isso, né? Enfim, porque tem todo esse contexto, né? Quando uma pessoa ela veste a máscara, é esse sentido de estar trazendo para si esse espírito pelo qual, né, tá aqui dentro dos rituais, enfim, de alguns povos, né? A gente foi contando. Ele se materializar, então, também tem esse lugar do respeito, do sagrado, né? Do sagrado, assim. Então, eu tenho olhado para ela muito, essa daqui, pensando nesse sentido que você traz, mas ainda não, ainda nenhuma. Ótima pergunta, Luciele. E esse é um material riquíssimo para o professor. O professor, esse é o projeto que você apresenta, é um projeto para o semestre, para o ano, dá para você trabalhar muito bem. Então, é um material que você vai articulando com as outras áreas de conhecimento, com ciência, história, geografia, muito rico. Você pode fazer isso, esse projeto, para o decorrer do ano todo. E aí você vai, por exemplo, trabalhar com língua portuguesa, com algo concreto, vivido, interessante, inovador. O professor sai daquele contexto do dia a dia, inovador, mesmo que seja uma cultura, milenar, mas é inovador ao mesmo tempo. É muito, muito, muito dialogar com essa situação, ao mesmo tempo que faz parte de um passado, mas ele, para nós, é algo inovador. Muito bacana, parabéns. Raquel, por favor. Oi, Matheus, eu só queria te parabenizar mesmo, porque foi magnífico. Quanta riqueza de detalhes, e eu não fazia ideia dessas discussões, da profundidade dessas questões culturais, né, que envolvem o desenvolvimento das máscaras, né. Eu, no ensino fundamental, eu tive uma atividade de fazer uma máscara com bexiga, e a gente não teve essa abrangência toda, sabe? Foi algo mais relacionado aos contos de fadas, e a proposta era de criar uma máscara meio numa pegada de Romero Brito. Então, eu fico imaginando, né, se todos nós, assim, pedagogos e licenciandos, se a gente tivesse essa oportunidade de formação sempre, as abordagens que a gente poderia aprofundar, né, e ter contato desde sempre, né, desde criança. Agora, nessa parte que você falou, né, eu achei muito interessante essa sua fala de trazer o espírito para si ao vestir a máscara. Envolve muita coisa, né? São muitas discussões. Nossa, fiquei babando aqui. Riquíssimo. E, por favor, apresente sempre isso, expanda essa discussão para mais lugares. E a gente precisa disso, né? Na formação nossa e das crianças. Obrigada, Matheus. Ótima fala também da Raquel. Isso faz parte da nossa identidade. Da nossa identidade. Então, quando você resgata isso e leva para a sala de aula, nós estamos resgatando a nossa própria identidade. Essa influência, essa formação que acaba, direto ou indiretamente, fazendo parte do nosso contexto. Isso é muito importante. A nossa identidade do Brasil, a identidade da região, a identidade do Estado, enfim, é do Brasil, é a identidade brasileira, com essa miscigenação, essa influência que é muito forte. E que não está, como a Raquel falou, isso não é apresentado na educação básica, não é apresentado na universidade, nas licenciaturas. Agora que estão se falando, fazendo os movimentos mais fortes, estão ganhando espaço reservados, não é só... Isso sempre teve esse movimento, mas é questão da universidade oficializar espaços
oficiais para que isso aconteça. E o trabalho dessa sua natureza vai ser sempre muito relevante para a nossa formação. Eu fico imaginando as crianças olhando o que você acabou de apresentar. Eu acho que o PIBID tem que aproveitar muito isso. Não só o PIBID, mas vocês estão... O PIBID vai passar pela vida de vocês. Mas, pensando agora no contexto do PIBID, levar essas questões para as crianças também. Fazer oficinas, mesmo que seja mesmo um processo usando o ensino remoto, mas isso precisa acontecer. Muito bom. Pois não, Sofia? Pode falar. Eu queria... Voltei, gente. Deus faz parte. Eu queria parabenizar o Matheus, né? Porque é um trabalho maravilhoso. Achei as máscaras incríveis. Um negócio da máscara do olho fechado, de representar a paz, me lembrou muito também o quesito da meditação, né? Que a gente tem que trazer para trazer uma paz interior. E aí eu fiquei pensando nisso, que também pode ter uma certa ligação, talvez. E eu queria saber também, Matheus, como é que você entrou nesse universo? Qual que foi o motivo assim, principal de você ir estudar sobre as máscaras? Você falou que desde 2014, né? Faz bastante tempo. Existe ainda, não existe mais aqui em São Carlos, a oficina cultural. Aqui em São Carlos era a oficina cultural Sérgio Buarque de Holanda, e eu era, assim, o rato da oficina cultural. Tudo que tinha curso eu ia lá, e, enfim, me meti em tudo, assim. E um desses cursos foi o curso de máscaras africanas, e aí eu, falei, poxa, que interessante, né? Vamos fazer. E aí eu fui, aí muitas das falas que eu tive aqui também acontecendo por lá, né? A gente vai recordando que foi me apresentado na época e preenchendo, foi essa sensação de preenchimento, sabe? E aí eu não parei mais, e aí ia atrás, via, fazia, testava. Existe um movimento meu também de, às vezes, tá na correria do dia a dia, falo, não, vou ter meus dias de pausa. Aí eu vou e começo a criar a máscara, um momento meu, comigo, né, a toda a ancestralidade, enfim, tá nesse momento para isso, sabe? Porque essa sensação de preenchimento, né, de renovação. E aí é algo cíclico, né, que sempre vai, volta, vai, volta, vai, volta, tá nesse movimento. Foi assim que eu conheci e continuo. Muito legal. Esses cursos assim extracurriculares são sempre maravilhosos, né? Que dá um preenchimento muito maior para todo mundo. Assim. Muito, bem bacana, muito bom, boa questão. E você, curiosidade minha, eu não sei se você tem essa informação, mas você pode mais ou menos contextualizar o século do aparecimento dessas máscaras, mais ou menos, em torno de algum parâmetro assim temporal? Essa informação eu realmente eu desconheço. Mas pensando, né, por exemplo, as máscaras, aí eu tô usando o teatro agora, as máscaras acontece, né, desde a Grécia e já bem antes já existia, não consigo mencionar, né? Enfim, não vou falar nada, porque realmente não consigo dizer sobre. Mas aproveitando isso que você falou, com certeza bem na época, antes, enfim, da Idade Média, antes da Idade Média. Com certeza. Entendeu? Então, é bem antiga nesse sentido.
E até mostrar isso para as crianças, o quanto isso é histórico, não é de agora. Vamos fazer a máscara ela é carregada de um tempo também. Uhum. Bacana. Luciele? Matheus, você comentou agora, né, que no momento que você pensa que quer um momento de paz, né, com você mesmo, que você resolve fazer a criação. E eu queria saber como que funciona esse seu processo de criação. Se normalmente você tem alguma inspiração para fazer, como que é isso para você? Existe 2 lugares, tem uma ambivalência nisso. Tradicionalmente, essas máscaras, né, elas é algo interessante, porque ele é um trabalho individual e coletivo ao mesmo tempo, né, pensando realmente dentro da tradição africana, assim, né, puramente dita, porque, né, quem está fazendo a máscara está construindo individualmente, mas tudo que ela carrega é algo coletivo, né? Então, todas as impressões, os traços, um material importa bastante. Então, tem todo esse sentido coletivo. Aí, vamos para a sua questão. E aí, quando eu estou criando as máscaras, eu me inspiro, mas eu também... deixa eu testar uma coisa aqui. Porque é isso também, né? Eu acho que é um pouco do movimento do artista, assim, também chegar e falar, deixa eu testar uma coisa e ver o que acontece. Tem uma fala da Pina Bausch que existem tantos erros belos, né? Também vou testar alguma coisa que às vezes escapa, né? Enfim, como eu gosto de dizer, né? Eu vou presentear, eu pensar, a pessoa tem essa energia, eu penso na pessoa que eu vou presentear e aí eu vou também acontecer, sabe? Pensando nesses traços, pensando nas cores, pós, sabe? É um pouco desse processo. Posso dar uma sugestão, Matheus? Não sei se você já pensou nisso, ou você... bem incrível mesmo, Lucélio. Se passou isso pela sua cabeça, ou projeto de vida profissional, você construiu um blog sobre isso, sobre as máscaras. Então, mostrar, fazer pequenos vídeos ensinando, ou um vídeo dramatizando o uso com o uso das máscaras como suporte para poder viabilizar a sua atuação. Vou fazer essa explanação que você fez. Você já pensou nisso? O que você acha? Olha, eu nunca pensei no blog, nunca me passou pela cabeça. Mas é interessante, vale eu entendo esse lugar que você traz, porque é bem rico, né? É bem diverso, assim. Isso. E a ferramenta hoje em dia está tão acessível, está tão disponível gratuitamente para poder elaborar. Tudo bem, eu fico incentivando vocês a colocarem as situações lá no Instagram do Pibid, do Andrelino, do Dalila Gali. É ótimo, é maravilhoso, porque é o Pibid que está aí, está dando sustentação nesse sentido de divulgação, de alocar. Mas precisa divulgar algo mais específico. Pensa nisso, Matheus, vale a pena, porque aí você pode divulgar isso, e é um jeito também de atingir outras pessoas, não só dentro de uns espaços mais reservados, como o nosso. Olha lá, a Clarita também aqui dizendo, olha, precisa divulgar, mostrar seu potencial, isso mesmo. Um canal, até eu tenho um canal no YouTube. É legal. Então, é algo, você tem Gmail, você consegue fazer isso. Legal, bacana, mas pensa nisso, vale a pena você investir nisso, porque é um jeito também de divulgar seu trabalho, você enquanto artista, enquanto educador, arte-educador, né, acaba se configurando assim. Muito bom.
para vir, por favor. Boa noite, povo. Boa noite. Salve, Matheus. De onde eu vim, quando a gente chega assim, a gente fala Motumbá Axé. Olha, muito elegante. De fato, assim, experienciar esse momento está sendo magnífico mesmo, assim, valendo a pena estar aqui, né, existindo e vivendo isso. É um primeiro ponto, assim, para tentar expressar o meu encantamento. E olha que a gente está aqui nessas telas, mano. Olha que viagem, mas é isso, é sensível, é uma tecnologia, né? O tambor foi o primeiro tipo de código Morse. Era o tambor que avisava, já era uma tecnologia antiga. Imagine, essas máscaras, sem dúvida, são uma tecnologia antiga e a gente está aqui interagindo. E o que também me encantou foram muitas coisas, mas o seu cuidado foi muito importante, você demonstrar cuidado, você desenvolveu historicamente, contextualizou. Foi interessante quando você introduz dizendo a máscara no mundo, a máscara no mundo. Se a gente for pensar o começo do mundo ou da humanidade é a África, né? Então eu imagino que de lá, sem dúvida, se não foi, eu não tenho dúvida que foi o primeiro lugar a ter esse tipo de expressão. Aí se a gente faz uma linha do tempo que vai espiral e que segue, a gente chega no Brasil hoje, a gente tem os povos originários com diversas expressões, como você nos ensinou, ou pelo menos como você nos ajudou a pensar em diversas situações no contexto social, um nascimento, a morte, um rito de passagem, vários aspectos de ritual, de cotidiano. Eu também, o que me... então, tem esse aspecto histórico, sem dúvida, e esse lugar importante, primordial. E aí voltando para o ponto que eu coloquei, que foi como você passou respeito e sensibilidade, e logo, de alguma forma, você experimentou essas máscaras. Eu senti que enquanto você apresentava, você experimentava elas, certo? Porque você se debruçou sobre elas, você entende elas, ou seja, você as colocou. Eu acho que você está num bom começo de se preparar para usar uma máscara com o respeito que você quer ter e com a potência que você sabe que tem. Então, é muito, muito valoroso isso. Enquanto um homem negro, enquanto afrodescendente, enquanto ser pulsante e que usa a arte como meio para isso. Então, muito, muito importante isso. E você coletivamente mostrar esse respeito também, né? Para que todos consigam perceber o quanto te mobilizou. E aí a professora traz, que a gente não pode fugir também muito, nesse aspecto formativo, a gente está falando da educação para as relações étnico-raciais, né? Então a professora também deu muitas ideias importantes do próprio trabalho didático, da própria inserção no currículo, né? Aí você vai ver geografia, história, você vai ver todas as áreas, você vai ver ciência, você vai ver, né, quando você explica o processo de fazer uma máscara. Então, tem processos, pode até ser artesanal ali, não necessariamente uma máscara específica desses, mas desenvolvendo uma aula, fazendo máscara, você vai falar sobre química, você vai falar sobre, enfim. E aí, e você vai falar sobre geografia, todas essas coisas que você colocou também, que são muito ricas, assim, nesse aspecto didático, pedagógico, dessa importância de estar na sala de aula. E aí eu fiquei pensando também se eu já usei máscara. A gente tem, metaforicamente, a gente usa máscaras, ou a máscara cai, né, tipo, não tem? Mas, assim, nesses contextos, então, em que rito eu imaginei? Pensei alguns folguedos, pensei no candomblé, mas pensei, e aí, experiências mais próximas que eu tenho assim, ir em museu, ver máscaras, filmes, enfim, também expressões artísticas. Mas eu mesmo, eu não sei se alguém aqui experienciou, tem alguma experiência com máscara, a não ser essa máscara da pandemia, mas aí já é outra coisa, né? Então eu fiquei pensando, caramba, máscara, que da hora, será que eu já usei máscara? Aí você falou do carnaval. Eu acho que pode ter sido uma situação,
mas depois fiquei pensando, imaginando também, assim, como que eu usaria, em que lugar. E aí, e aí, todas as perguntas também que o pessoal trouxe de processos criativos também é importante, porque o professor, a professora, só vou colocar a bateria para carregar. Ele está nessas multilinguagens, então ele precisa experimentar, né? Então enquanto você é artista e você tem processos criativos, assim, pelo seu ofício. E aí você está estudando pedagogia, certo? E aí eu vejo que a pedagogia, ela precisa também desses processos de experimentação, de profundidade. O professor, para ele ter uma troca como essa, ele vai ter a pesquisa, você trouxe bibliografia, você trouxe leituras, mas tem que ter uma experimentação, assim, eu sou capoeira, eu me vejo nesse aspecto vivenciando isso e tendo uma possibilidade de ter uma troca, enquanto elementos didáticos que a capoeira me dá também, assim. Então, me vejo muito em processos criativos na capoeira, porque é ensino e aprendizagem, né? É coletivo. Então, é isso. O educador, a educadora necessita muito desses processos criativos, assim, desse processo de experimentação. E a gente está falando de uma coisa tão profunda, de africanidades, né? Que não é só político, mas é também esse artístico, espiritual, experimental, e aí a gente também tem os povos originários, indígenas, que também tem, sem dúvidas, deve ter um repertório assim imenso também para apresentar, e para a gente também ampliar esse olhar e poder experimentar isso. Enfim, nas propostas enquanto educador e educadora você se coloca, mas agora você me deu uma dimensão interessante do ser educador, que é isso, é do experimentar, né? De ter esse... enfim, dessa ideia de processo criativo. Estou ficando um pouco já prolixo, né? Já estou ficando redundante. Mas eu queria concluir dizendo que muito obrigado, eu agradeço muito, assim, foi uma troca importante, eu acho que, se não inspira a gente para também os outros projetos que a gente já possui também tocar, e também tem uma possibilidade de apresentar, de ampliar, enfim. E aí é isso, e que bom essa troca. Obrigado. Você, a professora, por ter organizado, todo mundo que está presente aqui também nessa vibração cósmica, eletrônica, ancestral. Pus minha máscara, estou preparado para hoje também. Valeu, Matheus. Ô, querido, gratidão. Que delícia ouvir você. Ah, que saudade, vontade de dar um abração. Sinta daí, logo menos. Gratidão, querido. Também muito boa fala do Davi, e eu aproveitar algumas reflexões que ele acabou de fazer de máscara. Quando o Davi foi falando, eu falei assim, eu como professora da educação básica, que tipo de máscara que eu desenvolvia com os meus alunos? Eu fui professora de educação infantil também. E eu ouvi a Raquel falando que ela fez dos contos de fadas. Então, eu falei assim, dos coelhinhos. Eu lembro que eu fazia máscara para as crianças do coelho. Eu fiz um bicho de um animal, de uma história, o monstro do lago, alguma coisa. O monstro do lago tinha uma história. E eu fiz os pais ficaram com medo de mim, porque eu fiz a máscara, porque o bicho era assim, o monstro ele tinha um chifre grande, e a máscara era grande, então era assustador, mas o monstro era assim, assustador. Então, acho que foi a única vez que eu quebrei o estereótipo daquele quadradinho. Então, são os contos de fadas, é o dia... do folclore, o dia da Páscoa, esse tipo de coelhinho. Então, você traz uma outra roupagem de trabalho que enriquece a nossa prática, enriquece o nosso processo de reflexão sobre a nossa própria prática. E, além disso, não é só quebrar o estereótipo, vamos dizer, o nosso paradigma de trabalho, mas enriquece com esse conhecimento que nos pertence também.
Quando nós falamos a cultura africana, parece tão distante. Não, tem que trazer essa cultura e mostrar que nós estamos muito próximos, ou seja, nós somos a cultura africana. Quando o Davi falou que foi o primeiro povo, primeiro a civilização. Os estudos modernos que estão elucidando indicam que nós temos uma origem muito próxima à questão dos povos africanos. Então, os estudos estão levando para essa direção. Então, quando traz esse conhecimento, isso mesmo, o berço da humanidade. Quando você leva esse conhecimento para a sala de aula, para o currículo, para o projeto político-pedagógico da escola, isso revela a importância de recuperar a nossa própria identidade. Muito bacana. Parabéns. Muito bom. Mais alguém que gostaria de colaborar aqui com esse momento? A Sofia já postou aqui o nosso formulário para fazer inscrição, para ganhar certificado. Muito bom. Pois não, Marcelo. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Queria parabenizar o Matheus. Eu não falei muito aqui porque eu fiquei, no começo, assim, um pouco dividido com uma reunião de estágio que eu tive às 7 horas também, mas depois de um tempo acabou, prestei total atenção aqui. E o Matheus é um artista, né? É muito legal a gente ter ele no grupo, especificamente no Andrelino, e trabalhando com a gente. E eu queria parabenizar ele mesmo pelo trabalho, não só pelo trabalho com as máscaras, mas todo o trabalho que ele vem fazendo no PIBID especificamente. E falar que, para mim, assim, o Matheus é um cara que eu me inspiro muito, porque tem a questão também dele ser um cara que se identifica como negro, que traz isso com ele, e que aborda essas questões na escola, assim, sabe? Ele tenta, sem medo, levar esse tema. Então, acho muito legal e só queria parabenizar ele por isso, que eu tenho umas travas quanto a isso, sabe? Por mais que eu tenha vontade de fazer isso, às vezes mesmo eu fico, nossa, o que será que o pai ou a mãe da criança vai achar quando eu falar sobre tal tema? E aí, nesse sentido, o Matheus, para mim, é inspiração mesmo, sabe? Nesse sentido da palavra. Gratidão, querido. Todo carinho e admiração é recíproco. Que isso? Nossa. Legal, muito bom. Essa fala também do Marcelo é importante, porque o que acaba acontecendo? Às vezes a gente não tem alternativa, a gente não tem ideia, e esse tipo de conhecimento que você socializa, que você socializou conosco, nos fortalece a nossa ação, fortalece a nossa investigação, o nosso cuidado, engrandece o nosso respeito. Isso é muito importante, vai nos fortalecendo. Quanto mais conhecimento nós tivermos, o contato, existir essa apropriação desse conhecimento, mais a possibilidade de tornarmos mais forte no que se refere na nossa ação pedagógica, nossa ação política também. Além de tudo, toda ação pedagógica é uma ação política. É isso, muito importante. Legal, muito bom. Então, eu vou encerrar, Matheus, as pessoas que estão aqui presentes. Quero parabenizar novamente o Matheus, agradecer imensamente esse momento aqui dessa noite, agradecer também a presença das professoras, dos pibidianos, das pibidianas, e muito obrigada, Matheus, foi muito bacana, muito legal. Obrigada mesmo. Gratidão, professora, pelas falas. O PIBID tem sido, assim, incrível mesmo. É uma baita formação, assim. Muito bom. Gratidão. Então, uma boa noite a todos, a todas. Muito obrigada. Até breve. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite, povo. Gratidão. Boa noite,
Obrigada pela Ai, produção. eu queria tirar uma foto. Todo mundo pode abrir as câmeras ou é meio assim, né? Às vezes a gente está meio, acabou de levantar ou acabou de acordar. Aí, que legal, bacana. Isso, vamos ver se a gente tem mais adeptos. Vamos aí. Ei, Raquel. Ai, Marcelo, Marcelo. Aí, perfeito. Aí eu vou tirar várias. Vocês ficam calmos aí, eu vou ver se ficou boa e eu libero vocês. Espera aí. Olha lá. Que povo elegante esse, hein? Muito elegante esse povo. Olha só que coisa linda. Só um minutinho, deixa eu ver se deu certo, porque às vezes Mateus, eu tiro e não Zambioquatice, Mateus. Lindo, ficou. Ficou maravilhoso. Deus lhe abençoe. Então, eu vou agradecer aqui novamente a presença de todos e todas. É um momento muito prazeroso estar aqui com vocês. Eu gosto muito do que eu faço, mas esses momentos aqui são muito ricos. Renova a energia. Isso é muito bom. Muito obrigada. É verdade. Obrigada também. Foi muito bom. Obrigado, povo. Boa noite. Beijão. Se cuidem. Beijo. Valeu. Até já.